Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Animados, né? Ontem, segunda-feira, não tivemos aula por conta de um feriado, né, municipal do padroeiro da cidade, segundo o feriado nos diz. Tenho certeza que tem alguns que não concordam, mas enfim, é irrelevante aqui para nossa aula de hoje. Hoje nós teremos uma aula de português, né? Vamos aí finalizar as atividades que na semana anterior nós não estávamos fazendo por conta das provas, não era isso? Nós não estávamos tendo atividade porque deixamos esse momento somente para provas. Então hoje nós vamos retornar, né, as nossas aulas com atividades, que a atividade é a prática do que você aprende, correto? Dentro desse contexto, nós vamos voltar aí um conteúdo da página 61, como vocês podem observar aí, todo mundo abrindo nessa página que vai aparecer na aula para vocês. Este conteúdo, ele é denominado como acento agudo e acento circunflexo. Mas, tia Amanda, nós já estudamos esse conteúdo, inclusive com a tia Gabi, no dia 15 de abril. Né? Foi o dia da aula dela e depois a tia Amanda deu uma revisada, né, neste conteúdo para lançar na prova. Graças a Deus, a turma em peso conseguiu fazer, né, realizar as atividades direitinho, mas para os que têm dúvida, né, que não falaram com a tia Amanda, nós vamos dar uma revisada para que fique claro nesse conteúdo. Nós já sabemos que o sinal usado, né, nas palavras com o tom aberto, ele é chamado de acento agudo, como vocês podem ler aí nessa página do próprio livro de vocês, na página 61. E nós temos também um acento circunflexo, que ele é usado no som mais fechado. Por exemplo, tia Amanda, como eu sei que eu tenho que acentuar essas palavras? Futuramente, nosso próximo conteúdo, se eu não me engano, dois conteúdos depois desse, nós vamos estudar a sílaba tônica, né? Lá na frente, na página 87, nós vamos estudar o conteúdo chamado sílaba tônica. Por quê? Nós vamos conhecer a palavra, a posição da sílaba tônica de acordo, né, o seu tom, a entonação forte, fraca do seu som, na verdade. E aí nós vamos conhecer a oxítona, paroxítona e proparoxítona. Não vem ao caso. Por que a tia Amanda está falando isso? Porque nesse conteúdo de acento agudo ou circunflexo, você apenas necessita saber, nesse conteúdo da página 61, que o sinal que é usado nas palavras, né, acento agudo, indica que a vogal é tônica, ou seja, é uma sílaba forte e tem som aberto. E o outro, esse acento é usado nas vogais tônicas A, E e O e tem um som fechado. Então, o acento circunflexo, ele é usado nas vogais A, E e O. E ele tem o som fechado, por exemplo, colorê, salamê, que tem o som fechado. E a gente acentua as vogais A, E e O. Já no conteúdo do acento agudo, nós necessitamos saber que o acento agudo, ele tem esse som aberto, ou seja, jacaré. Toda vez que o som está bem aberto, nós acentuamos com acento agudo, não é isso? Então, pessoal, a tia Amanda colocou aqui um exemplo para vocês, para nós discutirmos sobre o som dessas palavras, né? E discutirmos qual é o acento apropriado para cada palavra, seja ele num tom aberto, né? Ou um tom mais fechado. Vamos lá. Observe as palavras destacadas, né? Só para observar. Lúcia ficou séria. A gente sabe que não tá séria aí, né? Porque, ó, séria. Para se tornar a palavra séria, esse sé, essa primeira sílabazinha, ela deve ser acentuada, não deve? Por quê? Se a tia Amanda colocar aí o circunflexo, né? O acento circunflexo, daria certo? Essa palavra, ela é propícia para um som mais aberto ou um som mais fechado?
Digamos que essa palavra, e lá na frente tem, seria um aviso? Ou seja, se eu tenho a palavra Lúcia ficou séria e tenho seria, por que o séria, tia Amanda, está sem acento? Percebam que a tia Amanda colocou aí 4 palavrinhas acentuadas. Uma com um tom mais aberto, que é o caso dessa séria, e uma com um tom mais fechado, que é o caso do bebê. Por exemplo, observem aí, séria sem o acento, não tem como. É tanto que tá até azulzinho aí embaixo da palavra, a tia Amanda deixou mesmo, proposital, para que vocês observem. Então, essa palavra, ela tem uma sílaba forte, por isso que ela tem que ser acentuada com acento agudo. Por exemplo, qual é a sílaba, o tom mais forte dessa sílaba? Séria ou séria. Quando pronunciamos essa palavra séria, olha o som aberto dessa palavra, olha a sílaba forte, a entonação dessa vogal. Então, séria. Por isso que acentuamos a vogal E, para dar esse som aberto nessa palavra. Então, não há necessidade de conhecermos agora a sílaba tônica, que são as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Por isso que esse conteúdo ele vem antes, para ensiná-los a acentuar as palavras de acordo ao som, ou seja, é o som aberto ou o som fechado. Na palavra bebê, se você não acentuar com o acento circunflexo, ficaria o quê? Bebê. Então, por isso que a tia Amanda está revisando esse conteúdo, para que você entenda a entonação das palavras, seja ela no som aberto ou no som fechado. Por isso que a palavra séria está sendo acentuada. Até mesmo você falando esse nome séria, você sabe que está puxando uma sílaba forte. Qual sílaba é essa que está sendo puxada? Nós estamos puxando, né, para aquele som forte, séria. Então, por isso que acentuamos. Percebam que as duas palavras têm sons diferentes. Séria, porque acentuamos com acento agudo. E seria precisa de acento? Se você acentuar, vai ficar séria de novo. Você vai usar um circunflexo ou acento agudo. Em seria um aviso. Não precisa, porque nós não temos sílaba forte nessa palavra. Então, é isso que a tia Amanda quer que vocês compreendam. Lá na página 61 do livro de vocês, tem falando, ó, o acento agudo indica a sílaba forte, o acento circunflexo, o som fechado, ok? Tia Amanda colocou outra atividadezinha aqui para nós observarmos e acentuarmos juntos essas palavrinhas para não ter mais dúvida nenhuma, ok? Na atividade diz assim, o acento do vovô e da vovó. O vovô e a vovó não gostam de confusão. Pedem para seus netinhos prestarem muita atenção. Vovô se escreve de um jeito que vovó não escreve não. O vovô leva chapéu, a vovó leva grampinho, pois acento circunflexo é igual a um chapéuzinho. Na vovó, o acento agudo deixa tudo bem certinho. Você compreendeu o texto? Então vamos lá. Qual o título do texto? Nós já sabemos que é o acento da vovó e do vovô. Ele fala sobre o quê? Justamente sobre o conteúdo que nós estudamos, né? Acento agudo e acento circunflexo. Qual o nome do autor? Lá em cima temos Tárcio Costa, o nome do autor, como vocês podem observar aí na atividade. Que tipo de texto é ele? Gente, que tipo de texto é esse? É um texto rimado? Já que é um texto rimado, seria um poema, uma poesia, né? Então, nós temos essas opções. Entrando ao assunto que nós estamos estudando hoje, diz assim: vamos acentuar as palavras corretamente? Use acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, e o acento agudo, que é o da vovó, que todo mundo sabe. Então, dentro desse contexto, nós já sabemos que o acento circunflexo, ele é usado em quais vogais? A, E e O. E o som dele é fechado. E temos o acento agudo, que é uma sílaba forte, que tem o som aberto.
Essa primeira palavrinha, análise, mas sem acentuação, dá para ver? Análise. Qual é o som que essa palavrinha traz? Nós vamos usar o acento agudo ou o acento circunflexo? Nós já sabemos que essa palavrinha, ela não tem um som fechado. O som dela é um som aberto, é uma sílaba forte. Vamos descobrir que sílaba é essa? Fala enquanto Amanda. Análise, análise. Então, quando nós pronunciamos essa palavra análise, qual é o som mais forte da palavra? Qual é a palavrinha aí que tá puxando bastante para você falar análise? Então, vamos lá. Nós já sabemos que o A não é. E o na? Análise. Então, nós sabemos que vamos acentuar o na, ou seja, o A após a letra N, a sílaba na, porque é ela que está trazendo esse som forte para a palavra. Então, análise. Sabemos que essa acentuação vai ser na vogal A, né, na segunda vogalzinha A, porque essa palavra ela é propícia a ter um som mais forte, um som aberto, ou seja, vamos acentuar com acento agudo. Depois nós temos a palavra você, você. Então, você é um som fechado, mas é no vó ou no C? Qual é a palavrinha, a sílaba aí, que tá dando esse som mais fechado? Você. Pensem um pouquinho aí. É o vó? Vó? Não. C. Então, é o C. Descobrimos. O acento que usaremos aí é o acento circunflexo, porque na sílaba C nós temos um som mais fechado. Então, vamos acentuar com acento circunflexo a letrinha, a vogal E, de você. Depois nós temos outra palavrinha aí. Índio. Índio. Você mesmo em casa, perceba aí em qual vogal nós vamos jogar. Aí vamos acentuar, na verdade, com circunflexo, ou com circunflexo não, perdão, com acento agudo, porque nós já sabemos que essa palavra aí, ela é o quê? Ela tem um som mais forte, né? Uma sílaba forte. Ela tem o som aberto. Então, índio, nós já sabemos, na primeira vogalzinha da letra I, de in, quando pronunciamos in-di-o. Então, você vai acentuar a letrinha I. E assim sucessivamente, ó. Camara, camara. Camara não existe, nós temos que acentuar. Câmara, câmara. Então, sabemos que essa palavra, ela tem o som, né, fechado. Câmara, ela tem um som fechado. Então, nós vamos acentuar de acordo, pessoal. As palavrinhas, elas são acentuadas de acordo, né, ao som. Acento agudo para som aberto, sílaba forte. E acento circunflexo na vogal A e O, A, E e O, com som fechado, ok? É isso que a tia Amanda quer que vocês compreendam. Então, vão continuando aí, ó, entonando a sílaba mais fraca e mais forte e colocando o acento correto, ok? Vão fazendo aí, não precisa escrever no caderno. Essa daí só foi para vocês acompanharem junto com a tia Amanda. Vocês vão fazendo aí, lendo. E se tiverem dúvida em alguma coisa, por gentileza, procurem a tia Amanda. Pessoal, depois dessa aula de revisão, tenho certeza que vocês compreendem melhor o conteúdo, né? Para quem ainda não havia entendido, se caso essa aula não tirou as suas dúvidas, por favor, entre em contato com a tia Amanda para a gente ver um outro método que você consiga compreender sem mais regras de português para a acentuação das palavras, seja elas com som aberto ou fechado, ok? Dentro disso, nós vamos agora praticar um pouco do que aprendemos, né? Claro, para a tia Amanda ver como que vocês estão. Tem essa atividade aí, que vocês vão copiar no caderno de português, tá bom? Coloca lá o cabeçalho bonitinho, pula uma linha, recorte de revistas e jornais, palavras que possuam acento agudo e acento circunflexo. Aí você vai recortar aí e vai colocar as palavrinhas, certo?
Questão de número 2. Acentue corretamente as palavras abaixo com acento agudo ou acento circunflexo. Então, não tem aí muita coisa para ficar com dúvida. Essas palavrinhas que estão aí, você vai escrever no seu caderno e vai acentuar. Igual acentuamos a outra atividade. País, país. Tem o som aberto ou fechado? As vogais que vão ser acentuadas aí é a vogal A ou a vogal I? Qual é a sílaba que está com um som mais forte? Você vai acentuar, ok? Beijinhos, fiquem com Deus, tirem foto da atividade e envia para a tia Amanda, por favor, tá bom?